Só conferir se tá gravando, tá gravando. Show. Então, olha só. Quem puder anotar isso, anote, tá? Com relação ao mecanismo de ação dos hormônios. Isso é muito importante, cai muito em prova. É o seguinte, hormônios derivados de proteínas e polipeptídeos, eles vão ter os seus receptores nas membranas plasmáticas, tá? Então, basicamente, qualquer hormônio derivado de proteína e polipeptídeo, aonde que vai estar o receptor para ele atuar? Esse receptor estará na membrana plasmática, beleza? Agora, quando a gente fala de hormônios esteroides, tá? Hormônios derivados ali do colesterol, os receptores para ele vão estar na membrana? Não, tá? Todos os receptores de hormônios esteroides são receptores citoplasmáticos, ou seja, esses receptores não estão na membrana, mas sim no citoplasma, beleza? E quando a gente fala de hormônios amínicos, ou seja, hormônios derivados da tiroxina, os receptores não vão estar nem na membrana, nem no citoplasma. Os receptores vão estar no núcleo, tá? São receptores nucleares. Por favor, anota isso, tá? Isso despenca em prova e uma galera não tem a menor ideia, tá? Então, vou falar de novo. Hormônios derivados de proteínas e polipeptídicos, aonde que está o receptor para eles? Na membrana. Hormônios derivados de esteroides. Aonde que está o receptor deles? No citoplasma. Hormônios derivados da tiroxina. Aonde que está o receptor deles? No núcleo. Tá? Isso é importantíssimo. Beleza? Outra coisa que a gente precisa dar uma pincelada aqui para a gente terminar essa parte mais introdutória, essa parte mais geral sobre o sistema endócrino, é com relação aos sistemas de feedback, tá? Tanto feedback negativo quanto feedback positivo. Isso é importantíssimo, tá? Para entender o sistema endócrino, eu preciso entender o que é um feedback negativo e o que é um feedback positivo, tá? Feedback negativo é mais fácil você imaginar do que explicar. Tá sendo bem sincero, é mais fácil imaginar do que explicar. Mas eu vou tentar, beleza? Então, pega esse desenho, pega esse ciclozinho aqui, ó, tá? Você vai conseguir ter um entendimento bastante legal sobre o que é um sistema de feedback negativo, tá? Olha só. Falando em termos teóricos, tá? Quando um estímulo, algum estímulo, né, qualquer estímulo, induz a liberação de um hormônio, a ação desse hormônio vai ser responsável por cessar esse estímulo. Você não entendeu nada, né? Falei, mas você não entendeu nada. Então, vamos partir aqui para esse exemplo aqui, para esse ciclozinho que vai ficar um pouquinho melhor. Então, vamos lá. Como vocês sabem, o nosso organismo, ele vive no quê? Em homeostase, tá? Em equilíbrio, beleza? Porém, ao decorrer do nosso dia, existem várias coisas, vários fenômenos que vão quebrar esse equilíbrio, correto? Que vão quebrar essa homeostase. Quando ocorre uma quebra de homeostase, a gente fala que a gente tem um estado de estresse, tá? Um estado de estresse. Esse estresse, ele vai ser enviado, né? Esse sinal de estresse, ele vai ser enviado para algum centro de controle. Qual vai ser esse centro de controle? Não interessa, tá? Pode ser sistema nervoso, pode ser sistema endócrino, no caso aqui pode ser, quando a gente fala de sistema endócrino, né? A glândula MOR, a glândula que controla todas as outras, é a hipófise, então pode ser ela, mas não interessa. Imagine um sistema de controle, tá? Um centro de controle. Então, eu tenho uma quebra na homeostase, é enviado um sinal de estresse para esse centro de controle. Esse centro de controle, ele vai enviar uma resposta, tá? E o objetivo dessa resposta vai ser diminuir esse estresse, vai ser cessar esse estresse. E aí, quando esse estresse ele é cessado, ou seja, quando ocorre a restituição da homeostase, não existe mais sinal de estresse vindo para esse centro de controle, logo, esse centro de controle
para de secretar, para de enviar uma resposta, que no caso aqui de sistema endócrino é uma resposta hormonal, tá? Então, é um abalo na homeostase, é um estresse que gera uma resposta que vai restituir a homeostase ou minimizar, atenuar, acabar com esse estresse, tá? Como eu falei, é mais fácil você imaginar do que pôr em palavras, tá? Mas olhando esse diagrama aqui, fica bem mais claro você entender o que é um sistema de feedback negativo, tá? Já um sistema de feedback positivo, ele é o contrário, tá? Existe um estresse, existe um estímulo, tá? Esse estímulo vai ser enviado para um centro de controle, e esse centro de controle vai enviar uma resposta. Só que essa resposta, em vez de inibir o estímulo, vai aumentar esse estímulo. Por exemplo, é o mecanismo da ovulação, tá? É o mecanismo da ovulação. Por quê? Quando a mulher está ali em processo de ovulação, o folículo, né, o folículo ovariano, ele vai estar produzindo ali uma carga de progesterona, tá? Essa carga de progesterona estimula a liberação de LH. O LH aumenta o estímulo da ovulação. E esse aumento de estímulo da ovulação aumenta ainda mais a produção de progesterona, que aumenta ainda mais a produção de LH, que aumenta ainda mais a produção de progesterona, que aumenta ainda mais a produção de LH, tá? Então, é um sistema que vai se somando e as respostas vão cada vez crescendo, ficando cada vez mais intensas, tá? Isso, obviamente, não segue até o infinito, tá? Existe um limite, beleza? Esse limite se dá ali por concentração plasmática, tá? E aí, quando esse limite é atingido, aí entra o sistema de feedback negativo, tá? Aí começa a diminuir o estímulo até cessar, beleza? Então, rapidamente, tá? Só dando uma pincelada aqui, a gente não pode perder muito tempo aqui, em sistema de feedback negativo e positivo. É legal que você tenha uma ideia, tá? Sobre ambos, beleza? Então, continuando. Seguinte, sinalização intracelular, tá? Isso aqui, outro tema muito importante, tá? Mas que é muito complexo também, tá? Bastante fino. Eu vou dar aqui o geral para vocês, tá? Porque não dá tempo da gente aprofundar nisso aqui, tá? Eu vou dar aquilo que você basicamente precisa saber para conseguir se virar ali na hora da prova, tá? Não vou cair em detalhes, não dá tempo, beleza? Então é o seguinte, qual vai ser o mecanismo de ação desses hormônios? São vários, são inúmeros. Porém, eu consigo dividir, eu consigo classificar esses fenômenos, esses efeitos, em três principais, que é modificação de permeabilidade de membrana, né? Então, a permeabilidade se altera, né? Fica mais permeável, fica menos permeável, tá? Segundo, esses hormônios podem ativar enzimas intracelulares, tá? E aí vai ser uma resposta integrada com segundos mensageiros, tá? Espero que vocês já tenham visto isso sobre segundos mensageiros, tá? Se não viu, eu vou dar uma pincelada, tá? E basicamente, os principais segundos mensageiros que a gente tem AMP cíclico, sistema de calcicomodulina, lado músculo liso, diacilglicerol e inositol fosfato, tá? Em algum momento da fisiologia vocês já pelo menos ouviram falar de algum desses aqui, tá? E o terceiro mecanismo de ação é a ativação de genes mediante a receptores intracelulares, tá? Esse terceiro mecanismo aqui, ele vai estar lá relacionado a hormônios tiroideus, a hormônios esteroides, tá? Já esses dois primeiros aqui, eles estarão mais relacionados a hormônios derivados de proteínas e polipeptídeos, tá? Agora, vamos dar uma atenção um pouquinho maior para esses mecanismos, tá? De resposta intracelular.
que é o seguinte, tá? Aqui eu citei os 3 principais, que é o mecanismo de receptor acoplado à proteína G, tá? E também o sistema cálcio-camodulino, beleza? De novo, não vou aprofundar nisso aqui, tá? Eu vou dar uma pincelada. Por quê? Isso aqui vocês já viram, tá? Em algum momento vocês já viram. Você pode não lembrar, mas vocês já viram, tá? Mas para quem está perdido ali, não sabe para onde correr, não sei, eu vou dar uma pincelada só para você se situar, só para você saber aonde você está, beleza? Então é o seguinte, tá? A grande maioria desses hormônios, tá? Principalmente aqueles derivados de proteínas e polipeptídeos, eles vão ter uma ação que é chamada ação de receptor acoplado à proteína G. O que caralhos isso significa? Basicamente, eu vou ter um receptor de membrana, tá? Lembra, que tipo de hormônio que tem receptor de membrana? É o esteroide? Não, o esteroide tem receptor intracelular. É o derivado de tirosina? Não, o derivado de tirosina tem receptor nuclear. Quem que tem receptor que está aqui na membrana celular? São hormônios derivados de proteínas e polipeptídeos, tá? Então, basicamente, vai ocorrer o contato aqui entre o hormônio e o receptor, beleza? E acoplado a esse receptor vai ter uma proteína muito especial, muito famosa, chamada proteína G, tá? Essa proteína G vai estar mais ou menos nessa região aqui, beleza? Essa proteína G, ela vai ter 3 subunidades, tá? Subunidade alfa, subunidade beta e subunidade gama. A única que importa, a única que me interessa é a subunidade alfa. Por quê? Porque é ela que vai se desprender da proteína G. Então, olha só, vou recapitular. O hormônio chegou aqui, se ligou no receptor, beleza? Esse receptor está em contato, está acoplado a uma proteína G. O que acontece? Quando o hormônio se liga ali, ele estimula uma resposta nesse receptor, tá? E essa resposta é passada para a proteína G. Aí o receptor fala, seguinte, proteína G, ó, o hormônio encostou aqui, ó, vai lá e faz teu trabalho. O que a proteína G faz? Fala, beleza. Aí ela desacopla a subunidade alfa, tá? E essa subunidade alfa, ela vai caminhando aqui pela membrana. Ela vai caminhando aqui pelo lado interno da membrana. Até que essa subunidade alfa da proteína G, ela vai se encontrar ali com uma enzima. Vai se encontrar ali com uma enzima. No caso aqui, essa enzima é a adenilciclase. Tá? De novo, você já deve ter ouvido, você já deve ter ouvido, pelo menos, esse nome em algum lugar. Tá? O que essa adenilciclase faz? A subunidade alfa chega ali, se conecta com ela e fala o seguinte, ô adenilciclase, ó, o hormônio chegou lá no receptor e falou o seguinte, ó, faz seu trabalho aí. A adenilciclase fala, beleza. Qual que é o trabalho dela? Transformar ATP em AMP cíclico, tá? Transformar. O trabalho da adenilciclase é transformar o ATP em AMP cíclico, tá? Esse AMP cíclico, ele é um famoso segundo mensageiro, tá? O que é um segundo mensageiro? É alguma molécula, tá? É alguma molécula que tem função de ativar enzimas, abrir canais, fosforilar alguma coisa, entendeu? Ou seja, segundos mensageiros são os motoboys celulares, são os motoboys da célula, são eles que levam informações de um ponto da célula até outro. Um desses segundos mensageiros é o AMP cíclico, tá? Quem forma esse AMP cíclico? Uma enzima chamada adenilciclase, tá? Geralmente, quando a gente fala de segundo mensageiro, o mais famoso, tá? O mais cobrado, o mais falado é justamente o AMP cíclico. E qual que vai ser a função desse AMP cíclico? Como eu já falei, são as mais variadas funções, tá? Ativação de enzimas, inibição de enzimas,
abertura de canais, fechamento de canais, fosforilação de algum substrato, enfim, são as mais diversas ações, tá? É o faz tudo, beleza? É o office boy, é o motoboy da célula, beleza? Só que não é só ele, tá? Nós temos outros segundos mensageiros que também são bem importantes, tá? No caso aqui, a gente tem outro mecanismo, que é o mecanismo da fosfolipase C, tá? O processo inicial é o mesmo. Olha só, o hormônio chegou aqui, se ligou com o receptor, esse receptor estava acoplado a uma proteína G, liberou-se a subunidade alfa da proteína G, igual, mesma coisa. Vou até voltar aqui o slide para você ver, é a mesma coisa. O hormônio chega, liga no receptor, receptor acoplado à proteína G, libera a porção alfa da proteína G. Beleza? Mesma coisa. Aí, como eu falei, essa porção alfa da proteína G vai andando, vai caminhando aqui pela porção interna da membrana, vai caminhando, até ela se encontrar com uma enzima. No slide anterior, quem era essa enzima? Era a adenilciclase. Agora, a gente vai falar de outra enzima. A subunidade alfa, ela não vai se encontrar agora com a adenilciclase, não. Ela vai se encontrar com uma enzima chamada fosfolipase C. Essa fosfolipase C, ela não vai produzir AMP cíclico, porque quem produz AMP cíclico é a adenilciclase. A fosfolipase C, ela vai produzir outros dois segundos mensageiros, que é o DAG e o IP3. DAG também é conhecido como diacilglicerol, tá? E IP3 é conhecido como inositol fosfato, beleza? São outros dois importantíssimos segundos mensageiros. Só que a enzima que forma eles é diferente, tá? O que essa fosfolipase ela faz? Ela pega aqui, ó, os fosfolipídios de membrana e quebra eles. Quebra eles para formar DAG e IP3. Tá? Então, fosfolipídios da membrana são quebrados para formar diacilglicerol e inositol fosfato. Tá? O diacilglicerol ele tem várias funções. Porém, a mais cobrada, a que mais se fala dele, é a relação que ele tem com o cálcio. Tá? O inositol fosfato ele é muito utilizado para abrir canais de cálcio no retículo endoplasmático, para que esse cálcio seja liberado no citoplasma. Vocês viram isso, podem não lembrar, mas viram lá em contração muscular, né, onde necessitava-se de muito cálcio no ambiente intracelular. Então, uma parte desse cálcio vinha do retículo endoplasmático. Quem que libera esse cálcio? O IP3, tá? O inositol fosfato. Ele é o segundo mensageiro que vai abrir os canais e liberar esse cálcio armazenado ali. Já o diacilglicerol, ele tem uma gama imensurável de ações, tá? Ele é tão versátil quanto o AMP cíclico, beleza? Mas ele também pode ser usado lá como um mediador da inflamação também, né? Formando lá as prostaglandinas e os leucotrienos, que são os mediadores secundários da inflamação. Isso vocês viram lá em bioquímica, beleza? Então, são moléculas de importância biológica muito grande, tá? Então, lembrar, principais segundos mensageiros, quem são? AMP cíclico, inositol fosfato e diacilglicerol. São os três principais segundos mensageiros. E o que é um segundo mensageiro? Como eu falei, é o office boy, é o motoboy da célula que leva a informação de um lugar para outro da célula. Beleza? AMP cíclico. Quem produz AMP cíclico? Uma enzima chamada adenilciclase. Quem que produz inositol fosfato e diacilglicerol? Uma outra enzima chamada fosfolipase C. Beleza? Como eu falei, eu não vou aprofundar nisso aqui, tá? Teria muita coisa a mais para falar. Só que, tá? Eu vou me abster aqui, porque é justamente para vocês terem uma ideia um pouco mais geral, conseguirem se situar, não ficar tão perdido ali no conteúdo, tá? Pelo menos você saber o que é um segundo mensageiro e mais ou menos como ele é produzido, né?
lembrar ali do receptor, lembrar ali da proteína G, lembrar que a subunidade alfa desacopla e vai se encontrar com uma enzima. Essa enzima pode ser uma adenilciclase, pode ser uma fosfolipase C. Se for uma adenilciclase, vai produzir AMP cíclico. Se for uma fosfolipase C, vai produzir inositol-fosfato e diacilglicerol. Tá? É importante você pelo menos saber essa parte mais geralzona, essa parte mais básica, para pelo menos não ficar perdido, beleza? Com esse tipo de informação aqui, você já consegue se virar em várias questões, tá? E também um outro sistema de segundo mensageiro, esse não é tão cobrado, esse é mais cobrado lá em sistema muscular, que vocês já passaram, tá? Já fizeram essa prova, que é o sistema cálcio com a modulina, lá do músculo liso, né? Então, não sei se vocês vão ter alguma memória disso, mas lá no músculo liso, a enzima responsável pela fosforilação das cadeias leves da miosina é um complexo chamado cálcio calmodulina, tá? Que atua também como um segundo mensageiro. Mas isso a gente nem vai comentar porque realmente aqui não é cobrado. Isso seria cobrado lá em muscular, né? Na parte de músculo liso, tá? Então, basicamente, outra coisa bastante importante também que a gente precisa saber é o seguinte: hormônios que atuam sobre a maquinaria genética da célula são principalmente hormônios esteroides, tá? Os hormônios esteroides, eles vão ter uma atuação direta no que se refere a DNA, RNA, síntese de proteína. Por quê? A função primordial, a função básica de hormônios esteroides é incrementar a síntese proteica, ou seja, produzir mais proteínas. E essas proteínas podem ser as mais diversas, podem ser proteínas estruturais, como podem ser também enzimas, tá? Então, basicamente, como vocês devem lembrar lá da parte de biologia, toda essa síntese proteica depende diretamente de quem? Do DNA, tá? Esse DNA sofre um processo chamado transcrição para formar RNA mensageiro. Esse RNA vai lá para os ribossomos, tá? E sofre um processo chamado tradução para então a formação de proteínas. Beleza? Então, essa síntese proteica depende diretamente da maquinaria genética, do DNA, do RNA, para que essas proteínas consigam ser formadas. Tá? Então, essa é a principal atuação dos hormônios esteroides. Tanto que, por exemplo, fisiculturistas utilizam-se de hormônios esteroides para aumentar a sua síntese proteica e aumentar o que? O volume muscular. Beleza? E lembrar que aonde que hormônios esteroides atuam? Na maquinaria genética, né? Lá dentro do núcleo. Porém, não vai confundir com o receptor, tá? O receptor de hormônio esteroide está no citoplasma, tá? Porém, a atuação do hormônio esteroide é lá no DNA. Não vai confundir com o hormônio derivado da tirosina, tá? O hormônio derivado da tirosina, ele também atua no núcleo, só que o receptor dele já vai estar aqui no núcleo, tá? O hormônio esteroide, ele vai ter o receptor no citoplasma, e aí o complexo hormônio-receptor vão lá para o núcleo até chegar lá no DNA, beleza? Cuidado com isso. O hormônio esteroide atua no núcleo, porém o receptor dele tá no citoplasma. Os hormônios derivados da tirosina também atuam no núcleo, só que os receptores deles estão também no núcleo, beleza? Cuidado para não cair em pegadinha de prova. Show? Pessoal, qualquer dúvida que vocês vão tendo aí, tá? Vocês podem falar aqui ou podem mandar aqui no chat, tá? Vou ler, tranquilo. Beleza? Continuando. Deixa eu ver. Dessa parte introdutória, deixa eu ver, falamos da classificação de hormônios, falamos aqui
de feedback, falamos do mecanismo de ação, beleza. Essa parte aqui introdutória já foi, tá? Se surgiu alguma dúvida, se algo não ficou claro, por favor, né, se pronuncie aí ou mande alguma mensagem no chat que eu posso voltar. Caso contrário, vou continuar para a gente falar sobre a hipófise. Agora sim, a gente começa a entrar de fato no que é sistema endócrino, tá? É aqui que a gente começa a falar das glândulas, é aqui que a gente começa a falar dos hormônios, é aqui que a gente começa a falar do efeito, da atuação desses hormônios. É aqui que o negócio começa a ficar interessante, tá? Por que a gente começa com hipófise? Por que a gente não pode começar com pâncreas? Por que a gente não pode começar com adrenal? Olha, a gente começa com hipófise porque ela é o carro-chefe de sistema endócrino. Ela é a glândula mor do sistema endócrino. Todas as outras glândulas estão subordinadas à hipófise, tá? É a hipófise que controla as outras glândulas do sistema endócrino. Por isso que a gente começa com ela e por isso que também a hipófise é uma das que mais cai em prova. Beleza? Então vamos lá. A hipófise, ela é dividida em duas porções. Uma porção anterior e uma porção posterior. Beleza? Essa porção anterior é também chamada de adenohipófise, tá? E a porção posterior é chamada de neurohipófise. Questão clássica de prova é origem embrionária, tá? Se cai hipófise, a chance de cair pedindo sobre a origem embrionária da hipófise é muito alta, tá? Por quê? A neurohipófise e a adenohipófise têm origens diferentes, tá? A origem embrionária da neurohipófise, o próprio nome já dá uma ideia. É o tecido nervoso, é o ectoderme, tá? Lembrando que todo tecido nervoso provém da ectoderme, tá? Então, a neurohipófise, ela provém ali de um tecido nervoso da ectoderme. Já a adenohipófise, ela vai ter uma origem diferente. Ela provém de uma bolsa chamada bolsa de Hatch, tá? Essa bolsa de Hatch é uma invaginação do epitélio da nasofaringe, tá? É uma invaginação do epitélio faríngeo, tá? Epitélio da faringe provém do mesoderma. Mesoderme, tá? Então, são origens embrionárias diferentes, tá? Pode cair pedindo tanto dos folhetos, tá? Ectoderme ou mesoderme, ou pode cair pedindo né, sobre o tecido nervoso ou sobre essa bolsa de Hatch, tá? Pode cair das duas formas. Então, lembre, neurohipófise provém do tecido nervoso, que é ectoderme. A adenohipófise provém de uma estrutura chamada bolsa de Hatch. O que é essa bolsa de Hatch? É uma invaginação do epitélio faríngeo, tá? E o epitélio da faringe provém da mesoderme. Tá? Então, são origens embrionárias diferentes, tá? E não é só a origem embrionária que é diferente. A função, tá? A função dessas duas porções também é diferente, tá? A neurohipófise, ela não produz hormônios, tá? A neurohipófise, repito, não produz hormônios. Ela simplesmente armazena. Ela vai armazenar o quê? Hormônios produzidos em uma estrutura que está aqui em cima, chamada hipotálamo, tá? O hipotálamo é uma estrutura do encéfalo, tá? Do diencéfalo, tá? Do sistema nervoso central, que está logo aqui em cima da hipófise, tá? Então, alguns hormônios, que é o caso do ADH e da ocitocina, são produzidos aqui no hipotálamo e são armazenados na neurohipófise, tá? Já a adenohipófise, ela vai produzir e secretar vários hormônios, que é o caso do GH, que é o caso da adrenocorticotrofina, que é o caso da tirotrofina, que é o caso da prolactina, que é o caso do FSH e do LH. Todos esses caras aqui são hormônios produzidos e secretados pela adenohipófise, tá? Já o ADH
e a ocitocina são hormônios produzidos no hipotálamo e armazenados na neurohipófise. Beleza? Tranquilo, né? Sem maiores dificuldades. Então, prosseguindo. Deixa eu ver aqui o próximo slide. Tá? Olha só. Vamos tratar aqui com mais detalhes da adenopófise. A adenopófise, ela tem vários tipos celulares, tá? Mais especificamente, 5 tipos celulares, tá? Cada tipo celular vai ser responsável por produzir um tipo de hormônio. Então, nós temos aqui as células, por exemplo, as células somatotropas. As células somatotropas vão produzir um hormônio chamado somatotropina, que é o GH. Tá? Uma coisa que vocês já têm que fazer a relação é o nome da célula já vai dar ideia de qual hormônio que ela produz. Tá? Depois, nós temos as células corticotropas, que vão produzir corticotropina, beleza? Que é um hormônio que vai estimular a glândula suprarrenal. Tá? Depois, nós temos as células tirotropas, que vão produzir tirotropina, tá? Que é um hormônio que vai estimular a glândula tireoide. Depois, nós temos as células gonadotropas, que vão produzir hormônios que atuam aonde? Nas gônadas, que é o FSH e o LH. Tá? E por último, nós temos as células lactotropas, que vão produzir um hormônio chamado prolactina. Beleza? E esse hormônio ele vai ter diversos efeitos, tanto em estimulação da produção de leite materno pelas glândulas mamárias, tá? Também vai ter um efeito de inibição da ovulação, tá? São vários efeitos, beleza? Vamos falar aqui de cada um em específico, beleza? Então vamos lá, olha só. O mais importante aqui, o que a gente mais vai falar é sobre o hormônio do crescimento, tá? Sobre o GH, também chamado de somatotropina. Quem que produz o GH? As células somatotropas. E tem um detalhe sobre essas células que vocês têm que saber, tá? Anotem, por favor. As células somatotropas, tá, que produzem o GH, são chamadas de células acidófilas, tá? Porque elas têm afinidade por corantes ácidos, beleza? Vou repetir. As células somatotropas que produzem o GH são chamadas de células acidófilas. Tá, por que isso é importante? O que isso me interessa? E daí que elas têm afinidade por corantes ácidos? Aí que vem um nome de um tumor chamado tumor de células acidófilas, tá? Que é onde tira-se um tecido, faz uma biópsia da adenopófise, que passa por um tratamento histológico, e quando observa-se no microscópio, a gente consegue ver uma grande proliferação de células acidófilas. Essas células acidófilas são células somatotropas, são células que produzem GH. E aí, eu vou ter uma pessoa que possui uma doença chamada gigantismo ou uma pessoa que produz uma doença chamada acromegalia, tá? Então, é importante saber que tumor de células acidófilas significa o quê? Tumor de células somatotropas, tá? Porque as células somatotropas são as células acidófilas, beleza? Então, existe uma hiperproliferação dessas células, uma hiperprodução de GH que vai resultar em patologias como o gigantismo ou a acromegalia, beleza? Importantíssimo saber sobre isso, tá? Outra coisa que é interessante da gente comentar também é com relação às células gonadotropas. Essas células produzem dois hormônios, o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. Muita gente, quando olha esses dois hormônios, já pensa automaticamente em ciclo menstrual. E tá certo, tá? São dois hormônios importantíssimos para a regulação do ciclo menstrual. Só que não é só isso, não se limitam somente a ciclo menstrual. Eles também têm uma importante função no homem, tá? O LH no homem
ele é responsável por estimular as células de Leydig, tá? E essas células, quando estimuladas, produzem a testosterona. Tá? Já o hormônio FSH no homem estimula as células de Sertoli, tá? E essas células de Sertoli são responsáveis pela espermatogênese, são responsáveis pela formação de espermatozoides. Beleza? Então, cuidado. Quando a gente pensa em FSH e ILH, não pense só em ciclo menstrual. Pense também, tenha em mente a atuação desses hormônios no homem, tá? Que também é bastante cobrado. Tá? Beleza. Agora é o seguinte, já na neurohipófise, como eu falei, neurohipófise não produz nada, não produz nenhum hormônio, simplesmente armazena hormônio ADH e ocitocina. O ADH, ele também é chamado de vasopressina, tá? Qual que é a função do ADH? Vocês já viram isso lá em renal. Se vocês já tiveram renal, vocês já viram isso, tá? É um hormônio que é responsável por uma maior absorção, tá? Por uma maior reabsorção de água lá nos túbulos coletores, tá? Dos néfrons, tá? Então, ocorre uma maior reabsorção de água para o interstício e também esse hormônio causa uma intensa vasoconstrição arteriolar, tá? Por isso que é chamado de vasopressina ou antidiurético. Antidiurético porque retém água e também é chamado de vasopressina porque estimula tanto a retenção líquida quanto a contração arteriolar, o que aumenta a PA, tá? Aumenta a pressão sanguínea, beleza? Já a ocitocina, ela é um hormônio responsável ali principalmente no parto, tá? Pelas contrações uterinas, tá? Quem estimula essas contrações uterinas é a ocitocina, também na ejeção do leite materno. Um detalhe muito interessante, tá? Cuidado com prolactina e ocitocina, tá? Ambas têm efeito nas glândulas mamárias. A prolactina, como eu falei, ela estimula o quê? As glândulas mamárias a produzirem leite materno, tá? Só que, como que esse leite sai? Como que esse leite sai das glândulas, passa pelos ductos galactóforos e chega ali na papila mamária para que o bebê consiga tomar esse leite? Bom, é o seguinte, muita gente pensa erroneamente que o bebê começa a sugar ali o peito e aí, né, por sucção, esse leite vem. E não é assim, tá? Primeiro, a prolactina, ela estimula a produção do leite, beleza? Aí o bebê chega ali na papila mamária, no mamido, e começa a sugar. Só que não é a sucção do bebê que traz o leite, não. A sucção do bebê estimula uma resposta reflexa que aumenta a produção de ocitocina, tá? Essa ocitocina é liberada na corrente sanguínea e vai lá para as glândulas mamárias. A ocitocina estimula a contração das glândulas mamárias, que vai fazer o quê? Vai fazer a ejeção do leite, tá? Então, não, o leite ele não sai por sucção ali da papila mamária. Não, o leite ele sai por ejeção, pelo efeito do hormônio ocitocina. Beleza? Então, cuidado. A prolactina, ela faz produzir o leite. A ocitocina, ela faz com que esse leite seja ejetado, tá? Então, é interessante saber a diferença, tá? Da função das duas. Além disso, lembrar da importante função da ocitocina no trabalho de parto, nas contrações uterinas, tá? E também ali dilatação de colo uterino, enfim, tá? Só que tudo isso aqui, toda a glândula hipófise, tanto o lóbulo anterior, que é a adenohipófise, quanto o lóbulo posterior, está regulado pelo hipotálamo, tá? E é aí que gera maior confusão.
tá? Aí já é uma confusão dos infernos. Por quê? Essa parte aqui, ninguém entende direito, tá? A pessoa se enrola, mas é tranquilo, é de boa, tá? Seguinte, olha só. A hipófise, ela controla todas as outras glândulas endócrinas, tá? Mas quem que controla a hipófise? O hipotálamo, tá? Lembra que eu falei? O hipotálamo é uma estrutura que está logo acima da hipófise, tá? E esse hipotálamo vai ser responsável por regular a hipófise, tá? É ele que regula a hipófise. O hipotálamo libera uma porrada de hormônio, tá? Uma porrada de hormônio. Só que vocês vão ver um padrão nesses hormônios. Por exemplo, olha esse hormônio aqui. Hormônio liberador de tirotrofina. Hormônio liberador de corticotropina. Hormônio liberador de gonadotropina. Você percebe que tem algo em comum nesses hormônios? Exatamente. A função desses hormônios basicamente é estimular ou inibir as células da adenohipófise a produzir os seus hormônios. Então lembra, são 5 células da adenohipófise. As somatotropinas que produzem GH, as corticotropinas que produzem ACTH, as tirotropinas que produzem o hormônio tiroestimulante, as gonadotropinas que produzem FSH e LH e as células é, as células é, é, as células, me fugiu o nome, lactotropas que produzem a prolactina, tá? São 5 células e eu vou ter hormônios produzidos no hipotálamo que vão regular essas células, tá? Então, basicamente, olha só, vamos começar pelo mais simples, que são os hormônios liberadores. São 3 hormônios liberadores. Liberador de tirotropina, tá? Que vai estimular as células tirotropas a produzir o hormônio tirotropina. Hormônio liberador de corticotropina. Esse hormônio sai do hipotálamo, vai lá na adenohipófise e estimula as células corticotropas a produzirem ACTH. Hormônio liberador de gonadotropina é um hormônio produzido no hipotálamo, que vai para a adenohipófise e estimula as células gonadotropas a produzirem FSH e LH. Tá? Só que existem outros tipos de hormônios. Por exemplo, o hormônio inibidor da prolactina. É um hormônio produzido no hipotálamo, que vai até a adenohipófise e não estimula, mas inibe a prolactina a produzir, é, a produzir a prolactina, tá? Vai inibir as células lactotrófas a produzirem prolactina, tá? E no caso das células que produzem GH, são 2 hormônios que controlam ela, tá? Um hormônio liberador e um hormônio inibidor, tá? Então, basicamente, dessa regulação, né, de hipotálamo com hipófise, o que você tem que saber? É o seguinte, quem controla a hipófise? É o hipotálamo, tá? Por uma série de hormônios que vão ou estimular ou inibir a adenohipófise a produzir e secretar os seus hormônios, tá? O detalhe, o detalhe que cai em prova é com relação à prolactina, tá? Ou com relação aqui às células que produzem GH. Por quê? Por que são elas que caem em prova? Porque elas são a exceção. Tu pode ver aqui, ó, a, as células que produzem TSH, hormônio liberador, é o hormônio que estimula elas. As células que produzem ACTH, hormônio liberador, é o hormônio que estimula elas. As células que produzem FSH e LH, hormônio liberador, é o hormônio que estimula elas. Agora, qual que é o detalhe? As células lactotrófas que produzem a prolactina são reguladas não por um hormônio liberador, mas por um hormônio inibidor. Tá? Então, enquanto esse hormônio está sendo liberado, né, enquanto esse hormônio inibidor está sendo liberado aqui para a hipófise, não vai ocorrer a produção de prolactina. Por quê? Porque ele é um inibidor. Tá? Esse que é o detalhe, esse que é o pulo do gato, esse que é o detalhe que cai em prova. Tá? Já as células somatotropas, que produzem o GH, são reguladas pelos 2 tipos.
tem um hormônio que estimula elas e tem um hormônio que inibe elas, tá? Justamente, então lembre dessas duas exceções, tá? Das células lactotrófas, que é somente um hormônio inibidor, e as células somatotrófas, que são os dois tipos, inibidor e estimulador, tá? O resto é tudo estimulante, beleza? Só lembra desses dois detalhes, das células lactotrófas e das células somatotrófas, tá? Lembra disso, cai em prova. Outra coisa é como que esses hormônios saem do hipotálamo e chegam na adenohipófise. É por um sistema porta, tá? Um sistema porta que se chama porta hipotalâmico hipofisário, tá? Então, basicamente, eu tenho aqui uma rede capilar, tá? Que vai se estender aqui por todo essa parte inferior do hipotálamo e por essa parte aqui que se chama eminência média ou tuber cinéreo, tá? Essa parte aqui se chama eminência média ou tuber cinéreo, tá? É aqui que vai estar a primeira rede capilar, que vai drenar em uma vênula, e essa vênula vai drenar para outra rede capilar, tá? Que é a rede capilar que eu tenho aqui na adenohipófise, beleza? São duas redes capilares, por isso que se chama sistema porta, né? Todo sistema porta são duas redes de capilares. E é graças a esse sistema porta no qual os hormônios saem do hipotálamo e vão chegar aqui na adenohipófise, beleza? Então, duas coisas importantes para você saber sobre esse sistema de controle, que é esse detalhezinho aqui de hormônio liberador e hormônio inibidor, saber aqui que as células lactotrófas são reguladas por um hormônio inibidor e as células somatotrófas por um hormônio estimulador, e também saber como que esses hormônios saem do hipotálamo e chegam na adenohipófise, que é pelo sistema porta hipotalâmico hipofisário, tá? Bom, continuando, agora a gente vai entrar em alguns detalhes bem importantes sobre esses hormônios produzidos pela adenohipófise, principalmente o GH. Principalmente o GH, tá? Olha só, seguinte, por favor, nunca, jamais na sua vida confunda somatotropina com somatostatina. Por favor, nunca confunda esses dois. Somatotropina é o outro nome que eu dou para GH, tá? É o hormônio do crescimento, pronto. Somatostatina, o nome é parecido, por isso que eu estou falando para tomar cuidado. É o hormônio produzido lá pelo hipotálamo que vai inibir as células somatotrópas, tá? Inclusive, se você voltar ao slide, a gente vai ver aqui, ó, hormônio inibidor do hormônio do crescimento, também chamado de somatostatina, tá? Então não confunda esses dois. Somatotropina é a mesma coisa que GH. Somatostatina não tem nada a ver. É o hormônio produzido lá pelo hipotálamo que vai inibir as células somatotrópas, tá? Que vai inibir as células produtoras de GH, beleza? Então, por favor, nunca confunda esses dois caras aqui, tá? Isso é pegadinha de prova, tá? Já vi gente quebrando, perdendo a questão por causa desses dois nomes, tá? Então, hormônio do crescimento, também chamado de somatotropina ou GH. Quais são os efeitos dele? Olha, cara, é muito simples, é muito de boa. É só você saber esses três aqui. Sabendo esses três efeitos, você mata qualquer questão sobre o hormônio do crescimento que vem, tá? Então, primeira função do hormônio do crescimento, aumenta a síntese proteica em praticamente todas as células do organismo. Justamente, olha o nome desse hormônio, hormônio do crescimento. Para você crescer, você precisa de síntese proteica, beleza? Segundo, incrementa o nível de ácidos graxos livres. O que isso quer dizer? Vai estimular com que
os ácidos graxos saiam dos adipócitos e vão para a corrente sanguínea. Para quê? Para serem usados como energia. Vão lá para o fígado, sofrer beta-oxidação, tá? Para quê? Para usar essas gorduras, esses ácidos graxos como energia. Isso é ótimo. Para quê? Porra, se eu quero emagrecer, se eu quero perder gordura, porra, GH é tudo que eu quero. Por quê? Porque eu preciso queimar gordura. Eu preciso queimar, usar esses ácidos graxos, tá? E o GH contribui com relação a isso, porque ele aumenta o nível de ácidos graxos livres, que são ácidos graxos que vão ser quebrados, que vão ser utilizados como energia, beleza? Só que tem um porém com relação a isso que eu vou comentar depois, tá? E terceiro é diminui a utilização de glicose, diminui a utilização de açúcar. Então, olha só, por um lado, aumenta o consumo, né, de gorduras, de ácidos graxos, como fonte energética, e, por outro lado, diminui o consumo de glicose, de açúcares, como fonte energética. Beleza? Depois, a gente vai comentar sobre um efeito bastante interessante, que é o efeito de resistência à insulina, tá? Mas por agora, eu quero que vocês saibam, tem que saber esses três efeitos. Os três principais. Primeiro, aumenta a síntese proteica. Segundo, aumenta o nível de ácidos graxos livres. Para quê? Para usar como energia. E diminui a utilização de glicose. Tá? Diminui a utilização de açúcar como fonte energética. Priorizando quem? Os ácidos graxos. Beleza? Só que essa utilização de ácidos graxos como fonte energética tem um porém, tá? Tem um porém. Porque alguns produtos, alguns resíduos da beta-oxidação, né? Vocês já viram isso em bioquímica, a beta-oxidação é o processo pelo qual eu transformo ácidos graxos, gorduras em energia, tá? E alguns produtos dessa beta-oxidação são ácidos, são os chamados corpos cetônicos, que é o ácido acetoacético, acetona, ácido beta-hidroxibutírico. Esses ácidos eles são conjugados para serem eliminados. A conjugação desses ácidos se chama corpos cetônicos. Tá? Esses corpos cetônicos são formados e são liberados no plasma sanguíneo para serem liberados na urina. Tá? Porém, como eu estou utilizando muito ácido graxo, estou usando muita gordura, está ocorrendo muita beta-oxidação, está ocorrendo muita produção desses corpos cetônicos, muita produção. E essa produção começa a fazer o quê? Começa a acumular corpos cetônicos no plasma sanguíneo. Corpo cetônico é ácido, é um componente ácido, então ele vai acidificar o plasma sanguíneo, processo que a gente conhece como cetoacidose, tá? Então, um aumento exacerbado do GH, tá? Pode levar a um quadro de cetoacidose, que é uma acidificação do pH sanguíneo, tá? Em decorrência do acúmulo desses corpos cetônicos. Beleza? Isso, inclusive, é muito perigoso. Tá? Depois, com relação à utilização de glicose, já sabemos que o GH diminui a utilização de glicose, mas ele tem um efeito também de resistência à insulina, tá? Olha só, acompanha comigo. Ele diminui a utilização de glicose. Então, vai diminuir o quê? A captação de glicose pelas células. Então, as células não conseguem mais captar glicose. Essa glicose começa a se acumular no plasma sanguíneo. Começa a se acumular, começa a acumular, começa a acumular. Quando a glicose acumula no plasma sanguíneo, isso a gente vai ver depois, o pâncreas libera um hormônio que se chama insulina, tá? Essa insulina é um hormônio responsável por permitir a entrada de glicose na célula, tá? Depois vocês vão ver que a insulina produz lá um receptor chamado GLUT4, e é esse receptor que se liga na glicose e promove a absorção e tal, tá? Então, sem a insulina, as minhas células não conseguem utilizar a glicose como fonte de energia.
tá? Então, recapitulando, olha só. GH diminui a utilização e a captação de glicose. Glicose começa a se acumular no plasma sanguíneo. Esse esse aumento, essa acumulação de glicose no plasma estimula a liberação de insulina. A insulina tem como efeito produzir a absorção de glicose pelas células, ou seja, produz o contrário do GH. Só que o GH prevalece sobre a insulina, tá? Então, por mais que exista insulina sendo produzida e liberada, ainda assim eu não consigo utilizar a glicose, porque o GH vai lá e quebra e inibe o receptor de insulina. Então, por mais que eu tenha insulina, essa insulina não tem efeito nenhum, tá? Que é o mecanismo que a gente conhece como resistência insulínica. O GH, ele é um hormônio que gera um fenômeno chamado resistência à insulina. Ou seja, meu corpo produz insulina, só que o efeito dessa insulina está inibido. Por quem? Pelo GH. Então eu tenho muita glicose no sangue, essa glicose estimula a produção de insulina, só que a insulina não consegue fazer com que essa glicose seja utilizada. Por quê? Quem que está bloqueando a insulina? O GH. Tá? Então, por mais que eu tenha insulina, essa insulina não tem efeito nenhum. Essa é a famosa resistência à insulina, tá? Ou chamada de resistência insulínica. Beleza? Então são dois efeitos bastante importantes, tá? Que é legal se saber sobre o GH. Ele é um hormônio que em excesso pode gerar um quadro de cetoacidose, tá? E também ele é um hormônio que gera resistência à insulina, tá? Então olha só, GH é um hormônio hiperglicemiante? Sim, tá? O GH ele é um hormônio hiperglicemiante. O que significa hiperglicemiante? Aumento de glicose na corrente sanguínea. E esse aumento ocorre. Por quê? Porque eu não estou utilizando glicose como fonte de energia. Eu estou utilizando ácidos graxos. Então a glicose começa a se acumular, se acumular, se acumular no sangue, elevando a glicemia sanguínea. Tá? Então, o GH é sim um hormônio hiperglicemiante. Tá? Ele vai elevar as concentrações de glicose no sangue, justamente porque essa glicose não vai estar sendo utilizada. Tá? E isso gera acúmulo. Outro ponto importante sobre o GH é saber o seguinte: a maior parte do GH não está como GH. Ué, não entendi. O que isso significa? Olha, o GH, ele é um hormônio que ele tem um tempo de meia-vida muito curto, cerca de 20 minutos. Então, a atuação dele seria uma atuação muito curta, muito lenta, muito rápida, muito curta. O que acontece? Esse GH, para que ele possa ter um efeito um efeito de ativação prolongado por um tempo maior, esse GH vai passar por um metabolismo hepático. Ele vai passar lá pelo fígado. E esse GH vai ser convertido nas chamadas somatomedinas. Somatomedina, tá? A principal delas é a somatomedina C. É essa que tu tem que se preocupar, beleza? Preocupar não, porque é de boa, tá? É bem tranquilo esse assunto aqui. Então, olha só, GH, lembra que ele tem um tempo de meia-vida muito curto, cerca de 20 minutos. Então, esse GH passa por um metabolismo hepático, formando as somatomedinas. Essas somatomedinas têm o mesmo efeito do GH, só que por um tempo muito mais prolongado, mais de 20 horas. Enquanto o GH atua por 20 minutos, a somatomedina atua até por 20 horas, tá? Um efeito muito maior, beleza? E a principal delas é a somatomedina C, tá? Você pode ver também essa sigla aqui, ó. Eu botei aqui só a nível de informação, que é IGF. Por quê? Essas somatomedinas podem levar outro nome, chamado de fator de crescimento insulinoide, tá? Enfim, não vou entrar em detalhes do porquê desse nome, tá? Mas saiba que tem esse nome também. Geralmente não é cobrado assim, tá? Geralmente em provas eu vejo como somatomedina, mas vai que,
né? Então, vocês já sabem. Se cair somatomedina, lembrar que é a mesma coisa que fator de crescimento esfenoide. É a mesma coisa, tá? Mas se, né, por algum motivo o professor quiser te ferrar na prova, ele pode pôr esse nome aqui, ou pode pôr essa sigla, mas saiba que está se referindo às somatomedinas. Beleza? Por que eu dei atenção especial à somatomedina C? Porque isso, inclusive, fala-se no Guyton, tá? A página inteira sobre isso, que é a falta da somatomedina C. Existe uma etnia, tá? Um povo lá da África que geneticamente tem falta, não consegue sintetizar a somatomedina C. E essa etnia, esse povo, é chamado de povo pigmeu africano. São pessoas que têm estatura extremamente baixa, tá? Eles não chegam a ter nanismo. Não é isso. É uma condição diferente do nanismo, tá? Esse povo é chamado de povo pigmeu africano. E essa estatura baixa deles se dá justamente a essa falta de somatomedina C, tá? Eles não conseguem produzir essa somatomedina C. Beleza? Então lembrar, GH, curto período de efeito, só 20 minutos. Então esse GH passa pelo fígado e forma as somatomedinas, que tem um tempo de duração, um tempo de atuação muito maior. Tá? Isso prolonga os efeitos do GH. Show? De novo, vou repetir novamente, mais uma vez, de novo. Não confunda somatotropina, que é o GH, somatostatina, que é aquele hormônio produzido lá no hipotálamo que inibe as células somatotropas a produzirem GH, e a palavra nova, que é somatomedina, tá? Não confunda, tá? São três palavras parecidas, mas que têm significados diferentes. Somatotropina é o GH, somatostatina é o hormônio inibidor lá do hipotálamo e somatomedina é o produto da síntese hepática do GH. Cuidado com essas três palavras, beleza? Não confunda. Continuando, vamos terminar pelo menos hipófise por hoje, beleza? Estímulos que aumentam a liberação de GH. Isso aqui é importante também. Eu tenho que saber quais são os efeitos que estimulam a liberação desse GH, tá? Cara, é muito simples, é muito fácil. É só você pensar. Só você pensar, tá? Olha só, inanição, tá? Principalmente se a pessoa está sem comer por muito tempo, ou se na dieta dessa pessoa existe um déficit muito grande de proteínas, isso vai estimular um aumento da liberação de GH. Hipoglicemia. Cara, a gente não acabou de falar que GH é um hormônio hiperglicemiante que aumenta a quantidade de glicose no sangue? Ora, então se eu estou em um estado de hipoglicemia, que é uma baixa glicose sanguínea, é óbvio que eu vou estimular a liberação de GH. Por quê? Ora, o GH é um hormônio hiperglicemiante, então ele vai elevar essa glicemia sanguínea, tá? O exercício físico também é um importante estímulo que estimula a liberação de GH, excitação, traumatismos, tá? Também estimulam a liberação de GH e, importantíssimo, primeira etapa do sono profundo, tá? Primeira etapa do sono profundo. Os principais aqui que eu diria é inanição, principalmente com relação a déficit de proteína, tá? Isso é muito importante. A hipoglicemia, porque horas, GH é um hormônio hiperglicemiante, tá? E primeira etapa do sono profundo, tá? Se for focar aqui, se não conseguir decorar tudo, decora pelo menos esses três aqui, tá? Outra coisa muito importante com relação à liberação de GH, anote isso, por favor. A liberação de GH é uma liberação que tem caráter pulsátil. A liberação de GH tem caráter pulsátil. Acompanha comigo esse gráfico aqui, ó. Você percebe alguns pulsos de liberação. Alguns pulsos, 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 tá? Esses pulsos são intermitentes. A cada mais ou menos 2 horas, 3 horas, eu tenho um pulso de liberação de GH, tá? Por isso que
tem esse caráter pulsátil. Ou seja, não é uma linha contínua. Não, tem esses pulsos, essas espigas, tá? Por isso do caráter pulsátil. E aqui, como a gente pode ver, alguns pulsos são maiores que os outros, tá? Por exemplo, aqui ao meio-dia, está falando que ele teve um exercício extenuante. Já falamos que exercício físico estimula uma maior liberação de GH. Então tem um pico muito grande de liberação de GH. Outro pico é aqui depois da meia-noite. Então provavelmente esse cara está dormindo. E na primeira etapa do sono profundo, existe um aumento da liberação de GH. Por isso que eu tenho esse pico maior aqui de produção. Beleza? Então lembrar dessa característica pulsátil, tá? Não é que o GH vai estar sendo liberado bonitinho ali o dia inteiro na mesma quantidade, não. Ele vai ter pulsos de liberação, tá? Liberação de caráter pulsátil. E aqui, esse outro gráfico que é interessante a gente analisar, tá no livro, tá no Guyton, tá? Por isso que eu pus aqui, que é basicamente aqui o nível, a concentração de GH no plasma sanguíneo. A gente tem aqui, ó, uma pessoa que tem uma dieta muito pobre em proteínas, tá? Uma deficiência muito grande de proteínas. A gente pode ver que os níveis de GH no sangue estão muito altos. O que eu faço? Eu pego essa pessoa e começo a aumentar os carboidratos, muito carboidrato na dieta. Percebe-se que não houve grandes alterações, praticamente nenhuma alteração. Agora, se eu pegar essa pessoa e começar a incrementar a ingestão proteica, aumentar a ingestão proteína, percebe-se que ocorreu uma grande diminuição dos níveis de GH. Isso só em 3 dias. Tá? Depois de 25 dias, com uma dieta proteica, né, rica em proteínas, eu consigo observar uma queda ainda maior nos níveis de GH. Porque, lembra, déficit de proteínas, inanição, dieta pobre em proteína, aumenta a produção de GH. Por isso que a gente tem aqui, ó, uma pessoa com a dieta pobre em proteínas, com altos níveis de GH no sangue. E aí, a partir do momento que eu corrijo isso, começo a dar proteína para essa pessoa, a gente percebe uma queda acentuada nesses níveis. Beleza? Então, importante. Saber quais são os estímulos que liberam GH, lembrar desse caráter pulsátil da liberação, tá? E lembrar dessa questão das proteínas, tá? Uma dieta proteica importante para uma liberação saudável, né, de GH. Bom, para terminar aqui, vamos comentar sobre um transtorno hipofisário que cai pra caramba, que é com relação a panhipopituitarismo e tumor de células acidófilas. Tá? O panhipopituitarismo, não se assuste com o nome, tá? Ele é o que vai gerar uma condição que a gente conhece como enanismo. Enanismo, pessoa anã, anãozinho, entendeu? Ele tem um panhipopituitarismo. Olha o nome. Pan significa todo. Hipo significa diminuído. Pituitarismo é a função da glândula pituitária. Que caralhos é glândula pituitária? É a hipófise, pô. Ela também tem esse nome, glândula pituitária ou hipófise. Tá? Então, a gente tem aqui no panhipopituitarismo uma diminuição na produção de todos os hormônios da adenopófise, tanto o GH, quanto a CTH, quanto o TSH, quanto LH, FSH, prolactina, todos os hormônios vão estar diminuídos. Tá? Esse é o transtorno que a gente conhece como panhipopituitarismo, e é geralmente ele que leva a uma condição de enanismo. Tá? Então, quando você vê uma pessoa em anã, ela muito provavelmente tem ali um panhipopituitarismo. Tá? E ela justamente vai ter essa estatura diminuída justamente pela menor produção de GH. Tá? Então, ela tem... ela vai ter essa menor estatura justamente por causa disso. Tá? E outro transtorno muito comum da gente falar, que eu já comentei, que é o tumor de células acidófilas. Lembra que eu pedi para anotar aqui, células acidófilas são as células somatotropas
produtoras de GH, e esse tumor aumenta a quantidade delas, que faz com que ocorra uma maior liberação de GH, tá? Essa maior liberação de GH, lembra que eu falei que vai levar ou a um gigantismo ou uma acromegalia? O que vai diferir um do outro? Vai depender da época em que esse tumor aparece. Se esse tumor aparece em fase de crescimento, onde ainda existem os discos epifisários, que são aqueles discos de cartilagem no osso que permite o elongamento dos ossos, se o tumor aparece nessa fase, a pessoa vai ter gigantismo, tá? Uma estatura elevadíssima, passando dos 2 metros, passando dos 2,10 metros. Inclusive, o cara mais alto do mundo, ele tinha essa condição e ele passava ali dos 2,30 metros de altura, beleza? Agora, se esse tumor aparece depois da fase de crescimento, já na fase adulta, a pessoa não vai ter gigantismo, ela vai ter acromegalia, que é um aumento do tamanho das extremidades, tá? Então, aumento do tamanho do nariz, aumento do tamanho das orelhas, das mãos, dos pés, tá? E também visceromegalia, aumento do tamanho da língua, aumento do tamanho do fígado, do intestino, do pâncreas, tá? Um aumento ali, basicamente, dos órgãos internos, tá? Então a pessoa não vai desenvolver gigantismo, porém vai desenvolver acromegalia, que é o aumento das extremidades, e visceromegalia, que é o aumento dos órgãos, do tamanho dos órgãos internos. Beleza? E é isso, tá? Basicamente a gente conseguiu fechar aqui a parte de hipófise, tá? Falta as outras glândulas, mas hoje, infelizmente, não dá tempo, tá? Já vai dar 11 horas aqui, já tô perdendo a voz, já tô ficando meio cansado aqui, tá? Inclusive, acredito que vocês também, tá? Bastante informação, bastante coisa, tá? Mas só dando uma repassada pra gente pegar os pontos principais, tá? Então, olha só, quando a gente fala dessa parte mais introdutória, saber os tipos de hormônios, tá? A classificação de cada um, como eu falei, não tenta classificar hormônio por hormônio, vai pelas glândulas, tá? A adenohipófise é uma glândula que produz hormônios derivados de proteínas e polipeptídeos. Então, se eu sei os hormônios que a adenohipófise produz, eu sei quem são os hormônios derivados de proteínas e polipeptídeos. É bem mais fácil assim, tá? Não tenta fazer tabelinha, não tenta. Você vai se dar mal, beleza? Saber aqui, né, de quais hormônios eu consigo armazenar, quais eu não consigo, quais são lipossolúveis, quais são hidrossolúveis, tá? Lembrar que os lipossolúveis, que são os esteroides, vão ligados no plasma a proteínas plasmáticas, tá? Que são as albuminas. Saber da diferença da glândula tireoide para a glândula suprarrenal. Ambas produzem hormônios derivados da tiroxina, só que a tireoide, esses hormônios são lipossolúveis, na suprarrenal são hidrossolúveis, tá? Isso tem diferença com relação à biodisponibilidade. Lembrar aqui dos conceitos de feedback negativo e positivo, tá? Lembrar, pelo menos por cima aqui, saber o que é um segundo mensageiro, como eles são formados, quais são as principais atividades deles, tá? Lembrar aqui da hipófise, da origem embrionária, quais hormônios são produzidos na adenopófise, quais são liberados na neurohipófise, tá? Quais são as células da adenopófise. Lembrar aqui desse sistema de regulação por inibição ou estimulação do hipotálamo, tá? E lembrar aqui do GH, que é o principal hormônio que a gente fala aqui quando se trata de adenopófise, tá? Lembrar quais são os efeitos dele, tá? Lembrar quais estímulos aumentam a liberação, beleza? E saber ali, pelo menos, esses dois transtornos hipofisários. Tô perdendo a voz, tá? Já tô bem seca. Acredito que vocês também estão bem cansados já, então vamos parar por aqui. Não sei quando que é a prova de vocês, não sei se já tem data marcada. Caso já tenha, me avisem, tá? Que se der tempo a gente faz mais uma aula. Outra, essa aula está gravada, inclusive vou parar a gravação aqui, rapidinho. Aí.